Falar sobre o tratado para mim é uma coisa assim, realmente que é muito bom, para falar a verdade. Talvez seja o que eu mais goste de falar um pouco, porque das minhas experiências todas, quem já me ouviu falar em retiro, né, pregar em retiro, basicamente todas as grandes experiências, assim, momentos marcantes da minha história, da minha caminhada com Deus, eu estive acompanhada de Nossa Senhora. Meu primeiro momento, meu primeiro encontro com Jesus foi através de Nossa Senhora, e tudo na minha vida veio muito assim, trazido por ela, né? Eu falo que o Du veio trazido por ela, Nossa Senhora que me deu. Então, ela é alguém assim que, se não fosse pela Virgem Maria, acompanhada da Virgem Maria, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Deus sabe assim, conhece tão perfeitamente a gente, né? Que Ele sabia que eu precisava de uma mãe para me ajudar a caminhar, né? E as minhas transformações interiores, tudo passaram pela presença da Virgem Maria. Claro que poderia ser muito mais transformada do que já sou até hoje, com certeza, né? Não é nesse momento, não é hoje que a gente vai falar um pouco, testemunhar algumas coisas em relação a isso, mas as grandes transformações, as grandes curas que vieram acontecer na minha vida foram através da Virgem Maria. Então, é algo assim que engrandece o meu coração para poder falar realmente do tratado, poder falar um pouquinho dessa devoção, porque ela transformou a minha história. Amém? Então, além disso, eu lembro que quando eu conheci o tratado, foi através de um padre, Padre Euclides, do Getsemane. Vocês conhecem ele? Já conheceram? Morreu, né? Já faleceu. E eu não lembro assim, exatamente como foi, não, mas eu lembro que quando eu fui procurar saber, ninguém sabia me explicar nada sobre. Hoje tem muita gente que conhece, mas não tinham tantas informações assim. E o Padre Euclides já vivia, né, escravidão. E eu lembro que quando eu fiz a primeira preparação, ele falou: você tem certeza do que você está fazendo? Eu falei assim: não tem não, mas eu acho que eu quero fazer assim mesmo. Porque ele falou assim: você entende que você, através dessa consagração, vivendo a escravidão, você oferta tudo o que você tem à Virgem Maria? Eu falei: não entendo não, mas eu quero fazer assim mesmo. E graças a Deus, né, ele me motivou, esclareceu, ensinou muitas coisas. E há alguns anos eu tenho me esforçado, apesar de ser infiel, né? Infelizmente, que eu creio que se eu fosse mais fiel, eu estaria mais de Deus, né? Seria, porque a própria escravidão vai nos transformando, vai nos transformando. Então, quando a gente sente o chamado de viver a consagração, busque fidelidade, né? Busque de coração desejar ser fiel àquilo que Deus te pede através dessa entrega, dessa oferta. Né? Se a gente consegue ser fiel, a gente dá grandes passos. O que trava é a gente mesmo, com as nossas infidelidades. Pois então, eu vou falar um pouquinho. Aí eu lhe falar sobre quando eu conheci, né, a devoção. Eu tinha uma camisa que estava escrita assim: quero ser sempre como Maria, linda porque muito ama. Era uma frase, e até guardei a frase na minha cabeça, porque era de verdade o que eu queria ser. Eu queria ser como Maria. Eu tinha, assim, dentro de mim gritava um desejo, e isso logo no início da minha caminhada, um desejo que eu tinha de ser como Maria. Aí não era assim, eu queria, sei lá, eu queria me parecer com ela, não fisicamente, mas, né, que o jeito da gente parecesse com ela. E gritava dentro de mim. Então, quando eu conheci a devoção, eu falei: gente, é isso que me falta. Parece que acendeu uma luz assim, e brilhou, e encheu o meu coração de alegria, porque quando a gente encontra um tesouro, né, parece que a gente fica cheio de alegria. Encheu o meu coração de alegria, porque eu falava: é isso que me falta. Não é outra coisa. Se eu conseguir fazer isso aí, Deus vai realizar o que falta em mim. E foi uma resposta de Deus para a minha caminhada, realmente. Então, eles já falaram sobre os falsos devotos, sobre a verdadeira devoção. O que mais? Acho que o Du falou um pouquinho mais cedo sobre o quê?
a perfeita devoção. Isso. Então é isso mesmo que eu vou seguir aqui. Da escada vai para o céu. Isso. Maria é a porta. É a forma mais fácil da gente ir para o céu. Vocês já ouviram aquela música, até acho que a Colo de Deus compôs? Formadei, molde dos cristãos. Já? Sim, né? Às vezes não entende o que significa aquilo, entende? É o seguinte, é um dos efeitos da consagração na alma do fiel que tem o desejo de viver. Nossa Senhora é a forma de Deus. Pensa. Nossa, pensar assim, né? A forma de Deus, porque Deus, enquanto homem, foi formado no ventre de Maria. E a gente, Deus nos deu a graça de poder ser formado pela mesma forma, se a gente quiser. Nós precisamos transparecer a face de Cristo, transparecer Jesus, não precisamos, com a nossa vida, nos associando a Deus até o ponto de parecermos com Ele, não é verdade? Isso, então, vamos imaginar em fazer uma estátua, como se o nosso rosto fosse um molde do rosto de Deus. Então, vamos pensar uma estátua para facilitar. Nós podemos, de duas formas, ir nos associando à face de Cristo. Associando, tendo o rosto de Jesus. Nós temos duas formas. Podemos, pelas nossas mãos, ir aparando todas as arestas e esculpindo, né? Imagina alguém que esculpe na madeira, né? E vai fazendo, tem uns trabalhos bonitos, né? Feitos na madeira. Só que, dessa forma, é muito trabalhoso e, além do mais, qualquer deslizezinho, o que pode acontecer? Trabalhar tudo. Aí, às vezes, tem até que jogar aquela madeira fora, que ela não vai prestar para fazer Se eu cortar o nariz, ou até arrumar um jeito de colar, né? Se eu for esculpir, mas aquela madeira já está... Não vai ter jeito de fazer com a madeira em si. Vai ter uma cola lá. Porém, tem uma outra forma. É eu me dissolver daquilo que eu sou mesmo e tomar a forma em uma forma. Assim é muito mais simples, não é? Nós temos a graça, através dessa devoção, de ir nos associando à imagem de Cristo pela forma. E a forma é a Virgem Maria. Ela é a forma para nos associar, nos fazer parecer com o Senhor. Porque ela é a forma de onde surgiu Deus. Isso fala aqui no tratado, depois vocês vão ler, lá no capítulo 7, que a gente deve ir nos parecendo com o Senhor, mas pela forma é muito mais fácil. Então, essa música aí vem disso, tá? Forma Dei, molde dos cristãos, vem dessa passagem. Outro efeito da devoção à Virgem Maria é que, quando nós passamos a viver a escravidão e as renúncias e aquilo que é próprio da consagração, nós passamos a nos conhecer a nós mesmos. Passamos a entender as nossas misérias, os nossos maiores pecados, a nossa concupiscência, a nossa tendência ao mal, aquilo que nos aproxima mais mesmo, que nós precisamos perceber claramente que são as nossas fraquezas, aquilo que nos leva a cair. Porque quando a gente olha para a Virgem Maria e percebe quão distante nós estamos do jeito dela, da forma dela de ser, de tudo, a gente vai se conhecendo mais e percebendo nós mesmos e os nossos maiores pecados. Nossos egoísmos, nossas quedas. A gente passa a nos conhecer e desprezar, inclusive, o pecado que existe em nós. Porque nós queremos estar sempre com ela. E o pecado nos distancia de Jesus e nos distancia dela. Então, uma outra consequência, outro efeito da consagração é o conhecimento e o desprezo de si próprio. Outra característica que é bom a gente dizer é quando a gente convive muito com alguém, a gente passa a ter os traços dessa pessoa. Não passa? Tem gente que
acha assim, que eu e o Du somos parecidos, por exemplo. A gente passa a conviver, então a gente passa até às vezes a falar igual, né? Conversar igual. Os filhos, por exemplo, às vezes tem um filho que é adotivo, mas se parece tanto com o pai e com a mãe, biológico, né? Que não são biológicos, que as pessoas acham que é filho até biológico. Por quê? Porque convive tanto que passa a ter os traços, o jeito de ser. Por essa devoção, nós somos convidados a ir nos associando ao jeito de ser de Nossa Senhora. E uma das características mais marcantes de Nossa Senhora é o amor a Jesus. O puro amor a Jesus. Não houve nesse mundo, nessa terra, alguém que amasse Jesus de forma mais pura do que a Virgem Maria. Vocês acham que houve? Não teve ser humano nessa vida. Porque eu tiro por base por mim, pelos meus filhos. Eu acho que não vai ter ninguém nesse mundo que vai amar meus filhos mais do que eu amo eles, não. Eu acho que um dia eles vão casar, vão ter filhos, aí são amores diferentes também, né? Mas o amor de mãe não tem como, sim, falar que tem algum igual. Então, esse amor da Virgem Maria por Jesus, nós vamos aprendendo convivendo com ela. Porque ela parece, quando a gente diz assim, parece que é alguém tão distante, né? Mas quando a gente passa a viver com ela, estar com ela, em todos os momentos, a gente passa a aprender esses traços e um traço muito marcante que nos leva à santificação é o amor ao Senhor Jesus, que é o amor da mãe, né, que não tem igual. Ninguém vai amar Jesus como ela amou. Outro efeito da consagração, isso aqui tudo vocês vão ler no tratado, tá, gente? Eu estou fazendo um resumo, porque depois vocês vão pegar o tratado, vão ler para fazer a consagração de vocês. Porque todo mundo, quando vou fazer, depois eu vou falar sobre isso. Tem que ler o livro. Outro grande efeito da consagração na nossa vida é a confiança que a gente passa a ter em Deus. A pessoa que é consagrada à Virgem Maria, a pessoa que é escrava de Maria, passa a ter uma confiança à medida que se entregue, que vive a devoção de verdade, uma grande confiança em Deus. Porque assim como os traços, a gente também pega isso, né? Quando a gente convive, a gente passa a confiar. Porque Maria foi alguém no mundo que confiou. Imagina como que Nossa Senhora confiou na providência de Deus. Só de ter aceitado, né? Não pode vir, eu não sei como é que vai ser, não. José vai me matar, todo mundo vai tacar pedra em mim, porque vou ser expulso de casa, meu pai vai achar... Pronto, criei a menina bem criada, agora a menina aparece grávida aqui. Ela não pensou em nada disso, não é verdade? Não, vai lá na casa de Isabel, monta num burrinho aí, vai lá, você está grávida, não tem problema, perdeu o menino, né? Aí você chega lá, conta para ela que você está grávida, o que ela vai falar com você? Depois, na hora de nascer, Jesus agora está na hora de ir lá fazer o recenseamento. Não, mas vamos, eu estou quase ganhando menino, mas não tem problema, vamos assim mesmo, né? Então, se nascer no caminho, Deus... Pensa em todos os grandes obstáculos da vida de Nossa Senhora, em que existiu dentro dela uma profunda confiança em Deus. Não é verdade? Quando a gente pensa em como ela confiava em Deus, e a gente tenta nos associar a ela e viver isso, Nossa Senhora mesmo entende que o nosso coração quer e nos dá de presente, né? Ela intercede a Deus a graça da confiança. Não é pouca coisa que vai abalar a fé de quem caminha e de quem vive a devoção como ela é de verdade. Não é qualquer coisinha, não. Porque em tudo você pensa, como Nossa Senhora faria? Se ela está comigo, eu sou consagrada a ela, então ela está comigo. Em vários momentos da minha vida, em situações em que eu não sabia o que fazer, eu não sabia como fazer, falei assim, não vamos desesperar. Porque eu tento falar assim na hora, porque tem hora que a gente desespera, né? Tem hora que a gente esquece, em vários momentos da vida a gente esquece. Eu esqueço que eu sou consagrada e as coisas estão bagunçadas, eu falo assim, meu Deus, que desespero, o que eu vou fazer? Né? A gente tem esses momentos. Mas é importante que o nosso coração se lembre de que tudo que eu vivo, tudo que eu sou, não tem mérito algum mais. Todas as boas obras que acontecem na minha vida, tudo aquilo que acontece na minha vida, são na presença de Nossa Senhora e que Nossa Senhora está cuidando. Através dessa devoção, não sei, acho que o Edu falou sobre isso, né? Que eu não tenho mais méritos, não falou? Das minhas boas obras, as minhas obras, todas as obras que eu faço.
Então, tudo que eu vivo, eu confio, eu tenho que confiar, né, vivendo essa devoção à Virgem Maria, que Nossa Senhora está cuidando de tudo. E isso passa a fazer com que a gente confie em Deus, que Deus cuida de tudo em nós. Deus é providente em tudo, não é só uma providência financeira, mas Deus é providente em tudo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E nós nos associamos a Maria quando nós amamos, porque nós amamos a Deus sim. Como ela amou, eu quero amar Jesus como Nossa Senhora amou. Então tudo concorre para o meu bem. Não é um sofrimento, uma situação pequena que vai me afastar, que vai me distanciar da vontade de Deus. É uma confiança plena mesmo, uma confiança, uma entrega total, uma entrega das minhas preocupações, do meu futuro, do meu passado, do meu presente, do que eu vou viver hoje, do que eu vou viver, sei lá, daqui a um tempo. Tudo está nas mãos de Deus. Quando eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho. É difícil, viu, gente? Principalmente Nossa Senhora. É difícil de pensar assim, mas a gente é o chamado de Deus para a vida da gente, quando a gente faz essa consagração. É um chamado de entregar tudo que somos e tudo que temos. Tudo nas mãos de Deus. Até as coisas que são mais preciosas para nós. Até os nossos afetos, né? As nossas grandes preocupações, a nossa família, o nosso futuro. Tudo que nós trazemos. É difícil pensar assim, gente? É, não é? Porque a gente é incrédulo tantas vezes, né? Mas é algo a se pensar, viu? Eu lembro que o Padre Euclides falou isso comigo. Você está disposta a abandonar a sua vida nas mãos de Deus? Eu não entendi muito bem o que ele estava falando. Mas estou. Não sei o que é não, mas estou. Preciso estar. Hoje ainda continuo respondendo isso. Eu não estou entendendo muito bem o que você está falando, não, mas estou. Pelo menos o meu coração tem esse desejo, né? Tantas vezes não faço, mas tem esse desejo. Outro efeito dessa consagração é que Maria será Senhora dos nossos corações, Rainha das nossas vidas. Porque Nossa Senhora foi elevada a Rainha, não é? Por tudo que ela viveu, pela entrega, pelo amor a Deus, foi elevada no céu a Rainha. Então, Rainha também será das nossas vidas. Eu lembro que nesse livro aqui, ó, O Segredo de Maria, tem uma parte que eu gosto muito de dizer. Depois vocês vão ler. Duno falou não sobre a maçã? Falou sobre a maçã? Falou não? É como se existisse um campo. Pensa num feudo, né? Tem um senhor feudal lá e tem como é que chama? Eu esqueci o nome desse negócio. Tem os servos lá, né, que trabalham. E um desses servos, ele queria muito ter um pedacinho do terreno para plantar as coisas da casa dele, plantar lá naquele reino lá, as coisas da casa dele. É um reino mesmo, na verdade, né? Tem um rei. Então ele queria um pedacinho daquele reino para plantar. Só que ele só tinha uma maçã. E ele queria ir lá ofertar a maçã para o rei, para pedir ao rei que desse, em troco da maçã, um terreno para ele. Só que a maçã tinha bicho, a maçã estava bem com a casquinha bem assim, como é que fala? Embaçada, ela não estava bonita assim não. Era uma maçã até pequenininha. E quando esse operário, né, esse servo do rei, queria ir lá ofertar, né, para pedir o reino, pedir um pedacinho do reino, ele falou assim, ele encontrou com a rainha no caminho, porque ele era muito próximo da rainha. E falou com a rainha assim, não, rainha, eu queria tanto um pedacinho do reino, para eu ter lá a minha terrinha. Aí a rainha falou assim, não, então vem cá. Chamou ele lá num lugar, pegou uma travessa de prata, pôs, pegou a maçã, poliu, tirou o bichinho, né? Fez um buraquinho assim, tirou o bichinho, encheu de pérolas e diamantes, enfeitou e colocou a maçã em cima. E disse assim, vai lá e oferta ao rei essa travessa com a sua maçã, que ele te dará o reino. Assim são as nossas obras, a nossa vida. A nossa vida é essa maçã aí, feia, pequena, bichada,
E quando a gente oferta à rainha, que é a nossa grande amiga, essa oferta pequena que nós trazemos, ela enfeita toda a travessa, né? Coloca a nossa maçã e ofertamos ao rei. Assim são as nossas obras, é a nossa vida. Quando nós entregamos a ela, ela faz em nós. Então, mas aí no livro, não nenhum desses aqui. Deixa eu ver em qual que é. É um livro que a congregação de São Luís escreveu depois. Eu esqueci o nome dele. Mas depois eu vou lembrar e falo para vocês. Tem um resumo dele, chama História de São Luís. Nós temos até na biblioteca aqui, eu acho. Ele fala que o tratado, ele, no fim dos tempos, se levantará um exército, e esse exército terá como Maria a sua rainha. E que Maria reinará como rainha nos corações, e daí se estabelecerá o reino de Jesus. E esse tratado ficou muitos anos perdido, sabe? Teve uma guerra e o tratado ficou escondido num calabouço. Então ficou muitos anos apagado. Depois a congregação, mexendo lá, descobriram o tratado e puseram, né? E hoje em dia é algo já que muitas pessoas conhecem e tentam viver, Eu creio que Deus tem nos preparado para vivermos este fim em que Nossa Senhora será a rainha dos nossos corações. E através do coração de Maria, Jesus seja amado, glorificado e honrado aqui nesse mundo. Então, os efeitos em si dessa devoção estão no capítulo 7 desse livro. Depois eu queria que vocês lessem. Mas antes de ler, lê o Segredo de Maria, que vai facilitar a leitura do tratado. Tá bom? Quantas horas? Vou falar da outra parte, depois no final a gente reza, porque eu ia parar aqui, mas é melhor a gente finalizar. Vocês têm alguma dúvida sobre a devoção em si? Agora eu vou falar sobre como fazer a consagração à Nossa Senhora, né? Porque eu acho que ninguém falou disso ainda. Mas sobre a devoção em si, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Que alguém falou e não ficou totalmente claro? Eu vou falar disso agora, que eu vou falar sobre como fazer a consagração, né? Primeiro eu dei uma introdução de quais são os efeitos da consagração na vida da gente. Os efeitos da consagração em quem realmente deseja viver a consagração são esses que eu disse agora. Tem outros, tá, gente? Mas depois vocês têm que ler, porque é bem extenso e eu não vou esticar muito nos efeitos, não. Mas, assim, sobre a devoção em si, alguém tem alguma dúvida? Na oração da gente. E quando uma pessoa pedir para a gente orar por ela, o que a gente faz? A gente pode rezar pela pessoa. A gente pede que Nossa Senhora cuide da pessoa. Né? Por exemplo, se eu for oferecer uma indulgência, acontece às vezes, né? Eu não tenho direito sobre aquela indulgência. Nossa Senhora vai dar a indulgência para quem estiver precisando mais. Mas eu posso, com humildade, isso fala até no tratado, dizer para ela assim: Nossa Senhora, mas olhe pelo meu irmão que está lá no céu, ao que está lá no purgatório. Meu irmão já faleceu. Eu não pude oferecer uma indulgência a ele, eu mesmo, mas com confiança nessa boa mãe, eu creio que ela cuida dos meus. Por amor a mim, né? Então, no momento que ela julgar assim, que é a alma que mais precisa, ela vai cuidar do meu irmão lá. É claro que as intenções a gente coloca e a gente reza pelas pessoas, mas com um coração assim, acreditando nesse amor e nessa misericórdia dela. A minha oração não salva ninguém, mas a dela salva. Então, a minha oferta, o meu jejum, a minha penitência são ofertados a ela, e ela vai disponibilizar quem ela achar, né, que precisa mais. Então, é muito crer também no coração misericórdia. Pode. Você deve, inclusive, apresentar a ela as pessoas que são queridas para você, né? Como alguém próximo, dizer dela,
Nossa Senhora, fulano de tal está passando por um momento difícil, cuida dele, né? Ou me ajuda a cuidar dele, né? É nesse sentido. A gente, às vezes, para nós, quando a gente oferta os nossos méritos, né? A gente abre mão de tudo. Mas é como se ela guardasse os nossos méritos e depois, no meu momento que eu vou precisar deles, né? Das graças, dá para entrar no céu, eu confio de que ela é minha amiga, entendeu? De que ela é minha mãe, que ela está me acolhendo todo o tempo. É algo realmente de uma confiança em Deus, em uma confiança em Nossa Senhora. Claro que a gente pode, sim, apresentar, né, as necessidades, mas é num sentido mais de abandono, sem aquelas orações egoístas. Assim, providencia para mim um emprego bom. A gente pede isso também, né? De pensar uma coisa assim. Tudo, sabe quando a gente olha só para o umbigo da gente para rezar? É nesse sentido. É abrir mão dos seus direitos e pensar, a minha vida, ela cuida. Ela vai providenciar o que me é necessário. Porque tantas vezes a gente vive de forma egoísta, inclusive nas nossas orações. Não é verdade? A gente pensa no meu emprego, no meu namorado, na minha mãe, que está chata comigo, no sapato que eu quero comprar, não entendeu? A gente não se doa nas nossas orações. Então, quando a gente diz de ofertar, é ofertar a vida, crendo que tudo Deus vai prover. Tudo. Para os meus e para mim. Eu gosto de mandar celebrar a missa para as almas do purgatório, para as almas de alguma pessoa. Aí eu posso continuar, só que Nossa Senhora... Você pode continuar fazendo. Você vai rezar pelas almas, Nossa Senhora que vai ver qual que vai lá, qual que ela vai atender. Mas eu creio assim que ela é tão boa que eu não acho assim que ela se deixar, ela põe todo mundo para dentro. Eu penso dessa forma, né, claro. Mas a gente pode rezar, continuar rezando pelas almas. É até uma missão que a gente tem, né? Rezar pelas almas. Pode. A gente pode rezar, salvar almas rezando por elas. Tirar almas do purgatório. Aliviar o sofrimento dessas almas. Pode. Todo mundo que for para o purgatório um dia vai ser salvo. Se for para o inferno, acabou. Então não pode ir para o inferno, tem que ficar esperto. Viver de forma que não vai chegar no inferno. Se for para o inferno, acabou. Agora chegando no purgatório, uma hora chega lá no céu. Aí essas almas que estão lá sofrendo no purgatório, doido para encontrar com Deus, é essas aí que Nossa Senhora vai lá tirar. Do inferno ninguém tira, porque é por escolha que a pessoa quis ir para lá, né? Beleza, gente? Mais dúvidas? Retiro? Retiro de Boa Morte? Quem falou? Alguém falou sobre retiro de Boa Morte? É porque retiro de Boa Morte, eu acho que no tratado eu não lembro de falar disso, não. Tá. O retiro de Boa Morte no tratado não fala. O retiro de Boa Morte é algo que a gente faz no sentido de tirar os nossos excessos. Retirar coisas que são desnecessárias na vida da gente. Viver do necessário, né? Retiro de Boa Morte, por exemplo, uma boa confissão passa a ser um retiro de Boa Morte. Tirar de mim aquilo que não me pertence, que é de outra pessoa, não é meu, né? É uma forma de viver e praticar a devoção também, né? Vivendo daquilo que é necessário a nós. Mais coisa? De tirar, porque falou que a roupa que Nossa Senhora não vestiria, sim, ir se associando ao jeito de ser dela, né? Então, às vezes tem uma roupa lá que não serve, que a Nossa Senhora não vestiria essa roupa, porque a consagração nos convida a ir vivendo como Maria, né? Aí, pensando como Maria, até desprezando o mundo como Maria, porque para Nossa Senhora, as coisas do mundo não têm muito valor.
a moda em si, né, claro, né, imagino Nossa Senhora, a Nayara entrou como Nossa Senhora, eu falei assim, não, imagino Nossa Senhora desse jeito, porque a Nayara estava tão sorridente, vocês viram? E às vezes a gente vê nessas encenações, essas coisas assim, ó, que chega Nossa Senhora, imagino que era uma pessoa contemplativa também, mas ao mesmo tempo, Nossa Senhora muito assim, eu imagino Nossa Senhora igual a Nayara entrou, Nossa Senhora rindo para todo mundo, eu penso assim, né, é a minha forma de vê-la. Eu vejo Nossa Senhora sorridente. É claro que em alguns momentos Nossa Senhora nos exorta, né? E o olhar dela transparece isso, né? Mas Nossa Senhora é uma pessoa alegre, feliz, né? Então, e nos associando à imagem dela. Então, tudo que a gente vive, desde a forma de vestir até os lugares que eu frequento, fazem parte da devoção. Frequentar lugares que Nossa Senhora frequentaria. Comer, talvez, beber, ou vestir e falar como Nossa Senhora falaria, entendeu? E se associando a ela é isso. Quando o Caio deve ter citado o Retiro da Boa Morte, na questão de vestimenta, deve ser disso. Mas o Retiro de Boa Morte passa, por exemplo, de mudança na forma de conversar. Dos palavrões, sei lá, da ignorância, da forma ruim, áspera de tratar as pessoas, passa, né? Tudo isso passa por tornar-se Maria, pegar a forma, estar na forma, né? Ir se desfazendo do que é próprio seu. Às vezes você aprendeu a ser assim. Eu, por exemplo, eu nasci feminista. E eu era mesmo, não posso nem falar que eu não era, porque eu fui criada para ser feminista. Né? Coitado, minha mãe nem sabia, mas era a minha geração dela. Eu acho que nós tudo aqui deve ter sido criado para ser feminista. E abrir mão do feminismo passou, então eu tive que entrar na forma, né? Até hoje tem hora que eu luto com algumas coisas dentro do meu cérebro, porque eu acho que nem feminismo nem machismo, né? Nós somos humanos, homens e mulheres, nem feminismo nem machista, nenhum nem outro, né? Nós temos que estar na forma de Deus, no olhar de Deus, como Deus vê o ser humano. E Nossa Senhora é a forma, né? Vocês entenderam? Então, em tudo, retirar aquilo que não pertenceria à vida dela. As músicas, a forma de falar, a forma de tratar o outro, em tudo perceber. Mais perguntas? Como é que faz, tipo assim, para consagrar Maria? Nós vamos falar daqui a pouco. Como é que faz para consagrar Maria? Tem que fazer alguma... Ixi, um tanto de coisa. Não é pouca coisa não, um monte de coisa. Mas é simples, tá? Nós vamos explicar. Mais perguntas sobre a consagração em si, de coisas que falaram, falou assim, isso não ficou não entendido. Tem, Naná? Tem não? Naná já fez a consagração? Já, Naná? Alguém que não fez ainda, que está doido para fazer, não entendi o que é isso que está falando. Tem umas caras aí que tem dúvida lá. Ela está com um olho cara assim, o que você está falando, menina? Tem coisa, viu, gente, da consagração, que é com o decorrer dos anos. Tem coisa que a gente não entende de cara. A gente lê igual tratado. Já deve ter lido umas 10 vezes na vida. Aí ontem eu fui ler de novo, eu falei assim, não, porque esse parágrafo nunca tinha me chamado a atenção. Talvez só hoje que eu estou pronta para ler ele. Né? Um parágrafo ali que nunca na vida eu tinha analisado ele como eu analisei ontem. Porque eu estava lendo de novo o tratado. Então, algumas coisas Deus vai permitindo no decorrer do tempo, né? Que a gente vai vivendo. Pode falar. Sem ser escravo de Maria? Aí são outras devoções, né? É porque essa consagração que a gente diz, que a gente faz, essa consagração, por exemplo, que a gente faz quando a gente nasce, o bebezinho, tudo, é uma consagração no sentido assim, de Nossa Senhora cuidar da gente. Que Nossa Senhora é uma boa mãe, a gente não precisa, né? Nossa Senhora cuida da gente, mesmo a gente não conhecendo o tratado, tudo. Essa outra consagração, quando a gente diz do tratado, é uma consagração que nos leva à santidade. A transformar o nosso coração ao coração de Nossa Senhora, para se parecer com ela. Aquela outra consagração é uma consagração de Nossa Senhora como minha mãe, aquela que cuida de mim. E às vezes eu sou meio rebelde. Essa aqui vai aparando as nossas rebeldias. Entendeu?
com o passar do tempo, e você for aprofundando, ela vai arrancando fora as suas rebeldias. Você vai aos poucos se moldando. Mais pergunta? Tem um manual para ler? Tem gente que gosta do manual. Eu fiz uma vez só com o manual, para mim não fez muita diferença não. É só o tratado mesmo. Tem umas coisas que nós vamos explicar aqui. O segredo é bom para entender o tratado. Mas tem um manual, tem uns manuais aí que alguns editores fizeram, mas não foi São Luís que escreveu, é algum outro autor. Que é bom sim, em alguns momentos da vida é necessário, mas eu vou explicar isso depois.